Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 29 de setembro, 22 horas. Vou esperar aqui um pouquinho porque sempre tem um delay, né? Boa tarde, tudo bem? Agora são 16 horas. Hoje o tema da live vai ser super bacana porque vai ter um convidado especial que é o Daniel Delvano. Ele é terapeuta ocupacional e a gente vai bater um papo para falar sobre os benefícios das manualidades para a sua saúde mental, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou criadora do Ateliê Voilá e eu criei o Voilá Ensina para ensinar você a produzir peças em Punch Needle, peças lindas em Punch Needle, não só infantil, né, mas de qualquer outro segmento também. E aí eu criei essa página para poder passar mais informações sobre o Punch Needle, né, o ponto russo, que é uma técnica que está super difundida aqui no Brasil. E na verdade está chegando, né, com tudo aqui, e aí também é mais conhecida como ponto russo, bordado russo. E hoje o bate-papo é justamente para falar um pouco desses benefícios, né, que as manualidades, não só na verdade o Punch Needle, né, mas como qualquer outra manualidade, como é bom para a gente exercitar, né, e porque faz muito bem para nossa saúde mental, traz muitos benefícios. E aí eu vou chamar o Daniel daqui a pouco, que ele já deve estar entrando aqui, para a gente bater esse papo. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele entra já já. Ele vai entrar pela clínica Via Regia, que é onde ele trabalha, onde ele desenvolve trabalhos com pessoas de terceira idade lá na clínica. E aí ele faz trabalhos muito legais lá, onde ele desenvolve o que eu achei bacana dele também, gente. Boa tarde, tudo bem? Vamos entrando, esperar aqui mais um pouquinho. É que o que eu achei interessante do Daniel é justamente porque ele também sabe uma das manualidades, né? Ele consegue produzir macramê. Eu achei super interessante ele ser terapeuta ocupacional, né? E também saber fazer trabalho manual. Eu achei isso incrível. E aí eu quero saber um pouco também mais dele, como que ele conseguiu, como ele aprendeu, né? Como é que surgiu essa ideia dele aprender macramê. Então vou esperar mais um pouquinho aqui, que daqui a pouco ele deve estar entrando pela Via Regia. Só mais um pouquinho, tá, gente? Que daqui a pouco ele deve estar aqui. Vamos ver, daqui a pouco ele já deve estar aqui. Bom, deixa eu só falar mais um pouquinho. Ali, ó, acabou de entrar. Eu vou chamar ele, que aí a gente já começa o nosso bate-papo. Peraí. Daniel, só tem um botão de mais aqui na câmera. Clica nele que eu consigo te chamar. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, eu acho que eu consigo te chamar por aqui, ó. Convidei. Acho que agora dá. Vamos ver se ele recebeu o convite. Aí, Daniel, Olá, boa tarde. tudo bem? Eu tô de lado Então, para vocês? tá. Aham, Ai, você meu só precisa Deus. virar sua câmera. É só virar. Será que deixa eu ver aqui? É só virar a câmera, não? Do seu celular. Agora Calma você aí. saiu, mas voltou. É só você. Mas Aí, assim, eu não aí. consigo ficar Não assim dá não, né? De certo. cabeça para baixo. Assim? Porque como eu tô com fone de ouvido, tô tentando, Coisa para baixo. eu tô Ai, tentando que aí eu vou sim. ficar melhor Aí, com o assim tá áudio, né? certo. Mas Você não consegue ficar assim. isso. Deixa eu verificar aqui, Tá porque para certinho. equilibrar, certo, eu vou tentar ficar assim então. Porque a qualquer Tá movimento ótimo. posso. Pode cair. Mas aí qualquer coisa Vamos você lá, conserta. Tudo bem, certo, Daniel? tudo Primeiro eu queria te bem. agradecer o convite por aceitar esse bate-papo que eu acho que é tão importante, né, para as pessoas que fazem manualidades.
E aquilo que eu falei, não só necessariamente do continue, do ponto que é a técnica que eu trabalho, mas da Sim. manualidade em geral, né? Como pintura, macramê, crochê, qualquer outro tipo de arte, eu acho que é bacana a gente trocar essa ideia sobre como é importante, né? E quantos benefícios traz, né? Para a nossa saúde mental, o trabalho manual. E aí eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Falasse um pouco Uhum. de você e falasse também um pouco da clínica que você trabalha, que é a Via Regia, e o tipo de trabalho que você desenvolve na clínica. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Certo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Essa live vai ser transmitida, né, em outros momentos também, né? Vai estar E disponível. Agradeço o convite, né? E a oportunidade de poder compartilhar um pouco, né? Eu sou terapeuta ocupacional há 17 anos, né? Tenho uma especialização em gerontologia, né, social, que é o estudo do envelhecimento. Fiz um mestrado na psicologia institucional, né, com tema artifícios, narrativas e bricolagens, efetuações na clínica do oficinar, então trabalhando com dispositivos expressivos e manuais também, né, que a gente chama em terapia ocupacional, e termino agora uma especialização em musicoterapia clínica, né? Estou ali na Via Regia desde que abriu, né? Assim, atuo também no SUS, né? Nesse tempo todo de formado, né? Em saúde mental, né? Em transtornos mentais graves, né? No momento eu estou no campo da infância e adolescência no SUS, e na Via Regia eu trabalho tanto no programa de atenção integral à infância e adolescência, quanto no programa de saúde integral do idoso. Então, ali assim a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Ali tem uma perspectiva de saúde mental e atenção psicossocial, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com projetos terapêuticos que considerem, sobretudo, a participação social, a socialização, a convivência, né? A expressão, enfim, não só o tratamento e reabilitação, mas também a prevenção, né, em saúde mental, e aí no caso em todas as idades, né? Então eu estou com uma oficina de música, arte e corpo, né, que é musicalização com crianças, né, nessa perspectiva um pouco da musicoterapia, então enquanto estímulo global do desenvolvimento neuropsicomotor na infância, né, e aí usando também elementos corporais, da capoeira, da percussão corporal, né, da construção de instrumentos com sucata, enfim, né? E é isso tudo enquanto dispositivo, claro, né? De estimular a motricidade fina, né? A motricidade grossa, socialização, expressão de sentimentos, conteúdos internos. Você tá, que eu tô vendo que às vezes dando uma rodinha aí, tá conseguindo ouvir? Tá tranquilo aí? Agora eu que não te ouvi. tô te ouvindo. A Tá um internet não está pouquinho cooperando travando, muito, mas né? eu tô te ouvindo. Não, não chega a falhar. Tá dando uma leve falhadinha, mas dá para ouvir. Aham, tá dando para ouvir. Mas me conta uma coisa. Primeiro eu queria saber, como é que você aprendeu o macramê? Ah, tá. Então, falar desse campo, né? Eu sou terapeuta ocupacional, mas eu também faço macramê em casa, trabalho com arame, trabalho com macramê, festonê, esses pontos, né? Essas manualidades, né? Eu aprendi, né? Com alguns colegas, né? Na época eu estava fazendo um curso de missões urbanas numa escola que trabalha com tribos urbanas, um pessoal cristão, né? E aí tinha lá uma galera que fazia, né? Essa galera bicho grilo, assim, que eu amo, Uhum. várias habilidades, né? Assim, tanto de modelagem quanto de macramê também. E aí eu aprendi uma pulseira, né? Assim, no meu Instagram tem lá algumas coisas que eu faço enquanto dispositivo de cuidado de si, de higiene mental. Vou falar um pouco disso mais para frente. E na faculdade de terapia ocupacional, eu tive disciplina em 2 semestres que chamava recursos terapêuticos.
Quem dava pra gente era uma artista plástica e uma terapeuta ocupacional. Então, Que o legal. macramê, a gente, todo mundo, né, assim, aprendeu várias técnicas, não só o macramê, mas o macramê eu me identifiquei muito, porque também minha avó, minha tia, tem algumas tias que fazem, né, elas chamam de brolha, né, um outro nome, né, assim. Uhum. Então, Uhum. em barra de toalha, né, e aí eu já peguei essa parte de pulseira, brinco, tiara, cinto, bolsa. Então, eu amo também fazer, Nossa, para muito mim legal. né, uma tecnologia aí de cuidado de si também, né, no meu caso. E Então, eu acho que é legal também que você consegue, talvez, às vezes, trabalhar com seu paciente através dessas manualidades também, né? exato. Recentemente eu postei no Instagram da Via uma foto, né, de um suporte de plantas de macramê, né, aqueles pontos, né, caracol, com aquele ponto, né, usando várias, vamos dizer, conjugações, né, desses pontos, né, porque é um universo, né, muito interessante. E ali eu botei assim, né, uma foto e tinha lá um suporte de plantas e botei assim, e um processo terapêutico. Né? Porque durante o fazer, né, é que se estabelece, por exemplo, as relações. Né? Tanto qual é o significado daquela atividade, dessa paciente ali, a gente trabalhando conteúdos significativos. Né? No caso dela, a relação com a terra, né, com as plantas, né, isso também enquanto dispositivo de autocuidado na fitoterapia, dos chás, etc. O contato da terra enquanto esse contato com o natural, que é uma coisa que a gente perdeu muito, né, no nosso campo Uhum. virtual e etc., ao mesmo tempo que aproxima muita gente, por exemplo, a gente, né, que está se conhecendo por essa via e está compartilhando esse conhecimento com o mundo, ao mesmo tempo distancia das relações primárias, tanto com a natureza e tal. E ela também, assim, eu tenho trabalhado, vamos dizer, fatores de proteção em relação à ansiedade, em relação ao cotidiano significativo e desejante, vamos dizer. Então, eu tenho buscado trabalhar nesse campo, atividades que ela se identifique, que ela se sinta bem realizando, né? Porque às vezes Uhum. a atividade não pode ser um fator estressor, né? Eu acho que isso vamos dizer, medido, né? Avaliado ali no miudinho mesmo, do fazer, que tem uma dimensão, vamos dizer, pedagógica aí, né, nesse terapêutico, né? Assim, de aprendizado, né? Então, tem questões cognitivas que eu tenho trabalhado, né? Que é a memória de curto prazo, que é o raciocínio lógico, que a gente trabalha com medidas, a Para gente. fazer os pontos, né? Exatamente. Então, para a gente fazer o macramê, a gente vai ter uma linha guia, vai ter duas linhas que vai amarrar, fazer o nó. E aí, se a gente precisa de um suporte de plantas de 80 centímetros, quanto de linha que a gente vai precisar, e essa linha vai dobrar. Então, enfim, tem toda uma parte também, vamos dizer, que a terapia ocupacional chama de análise da atividade. Então, assim, quando eu aprendo o macramê lá atrás, a gente faz toda essa análise da atividade. Tanto questões cinesiológicas, que envolve o movimento, o que você precisa, né? Tanto de motricidade Uhum. grossa, de postura, de ergonomia, de sala, de ambiência, de iluminação, quanto atributos cognitivos, né? Ou seja, de atenção, de concentração, de memória, de medida, quais são os instrumentos que você utiliza, né? Dependendo do quadro de saúde mental, você vai precisar ter cuidado em relação pérfuro cortantes e etc. Né? O nível de autonomia, né? Ou seja, a capacidade de escolha que essa pessoa tem. Né? Assim, então, tudo isso é levado em conta ali nessa realização da atividade e nessa avaliação, nessa relação terapêutica. Então, acho que traz um pouco esse universo de possibilidade. Acho que caiu um pouquinho. Minha E você está me ouvindo internet. bem? Não, mas eu tô te ouvindo. Ela tá um pouquinho Tô, lenta, eu mas tô tá dando para ouvir. E deixa eu te falar uma coisa. Existe certo. assim, tem uma dúvida.
Tem técnicas manuais específicas que você trabalha para necessidade terapêutica assim, específica? Então, por exemplo, se você acha que a pessoa tem uma ansiedade muito grande, você trabalha um determinado tipo de manualidade com ela, ou não? Ou qualquer manualidade dá para qualquer tipo de necessidade terapêutica? Você conseguiu entender minha pergunta? Às vezes a pessoa depressão ou, sei lá, a ansiedade são diferentes, né? Será que dá para fazer a mesma coisa, não? O mesmo tipo de trabalho ou é diferente? Então, vamos lá. O que é, né, assim, o terapêutico, né, assim, para a gente entender de atividade terapêutica. O que é o terapêutico? O terapêutico é aquilo que minimiza um sofrimento, né? O terapêutico é aquilo que expande a possibilidade de comunicação, de expressão do desejo ou dos sentimentos. Isso é o terapêutico, né? Ou que retoma alguma habilidade, ou ensina novas ferramentas, né? Gente, desculpa o ruído aqui, porque eu vim para cá, tava um silêncio e de repente eu tenho uma obra aqui do meu É lado. Lady Mãe, tranquilo. Enfim, desculpa. Mas enfim, então, o que é o terapêutico que eu estava dizendo, né? Então, assim, diz disso, né? Dessa potência de existir, né? Assim, de aumentar os significados, enfim. E o que é, por exemplo, uma atividade terapêutica? Né? Existe uma atividade específica, né, para algo? Sim. De cara, a gente já disse que não existe. O que Não. existe vamos dizer, são algumas pistas, né, assim, que a gente pode sugerir conforme o perfil da Uhum. pessoa, né, assim. Aí Tem tem gente gente que que fala curte pintar, né? Aí tem gente que gosta mais exatamente, de. Uhum. exatamente, porque às vezes, por exemplo, uma atividade de pintura pode ser super prazerosa para mim, que tive uma relação bacana com a pintura, com a experiência da pintura, ninguém ficou, de repente, me obrigando a pintar uma coisa fixa, eu tive liberdade de poder experimentar o material, né, assim, ou então, por exemplo, a atividade mesmo com linhas, né, das amarrações, né, assim, isso daí, assim, a gente vai ter várias linhas, né? Assim, na relação terapêutica, a gente vai dizer que assim, o terapêutico é a relação que se estabelece com o terapeuta e com aquela atividade. Né? Assim, aquela atividade te traz um prazer, te traz o que a gente chama de higiene mental, assim, né? Te faz se sentir bem. Aquilo ali, vamos dizer, descola um pouco o tempo, né? Assim, você, de algum modo, perde a noção do tempo, você tem prazer naquilo, isso daí tem um potencial terapêutico de você trabalhar. E durante o fazer, você conversa de mil coisas, né? Durante o fazer, você consegue expressar e estabelecer diálogos que, às vezes, numa terapia verbal somente você não consegue. O fazer Uhum. conecta, né? Então ele é terapêutico nesse sentido da convivência. E a gente sabe que existem pesquisas em geriatria e gerontologia que a convivência e a participação social são os principais fatores de estímulo cognitivo e de prevenção de doenças degenerativas, demências, etc. Né, assim, então, a participação social que favorece, né, assim, que, por exemplo, o fazer manual, né, o fazer junto, né, permite e possibilita, é o terapêutico. Né, assim. Então, é muito a partir do que a pessoa se interessa e do que é possível, né, a relação que a pessoa estabelece. E aí tem outras linhas, vamos dizer assim, né, numa linha junguiana, por exemplo, né, que trabalha com símbolos, com os mitos, com os arquétipos, que eles trazem, por exemplo, as mandalas, né, e trazem, por exemplo, essa figura da cruz, de você fazer as amarrações, como se isso trouxesse um centramento. Né? Isso é uma teoria, mas é comprovada também com pessoas que fazem. Né? Assim, e aí, se você, numa pesquisa empírica, rápida, né, vocês devem ter essa experiência. Né? Do Vou lá, vocês devem ter a experiência de
se sentir bem, e o quanto que se Quando faz. desdobra para além dessa Nossa, saúde mental, total. desse cuidado de si, né? E isso enquanto em Foucault fala das tecnologias de si, né? E aí eu acho que é isso. A música, por exemplo, né? Tem um autor que fala da música enquanto um fator de imunogenicidade cultural É, e sociocomunitária. E eu acrescentaria isso. As habilidades manuais, aí nessa pandemia, isso apareceu de uma maneira mais expressiva. A necessidade de reconexão, né, com esse tempo de ociosidade, né, que no capitalismo que a gente vive é cada vez mais desvalorizado. Você tem que estar sempre produzindo algo acadêmico ou algo que produza, né, um dinheiro assim direto, embora essa também é uma via, né? Eu trabalho com saúde mental no SUS, a gente trabalha com oficina de geração de renda. Isso é também, né, num CAPS 2, né, num CAPS uhum. infanto-juvenil, um dispositivo de complemento de renda ou de geração de renda mesmo, de pacientes, de usuários do serviço, que veem aí uma saída, por exemplo, de geração de renda. E o quanto que o trabalho é tão necessário também para a participação social. Então, assim, finalizando um pouco a minha fala, é isso. As manualidades, né, são excelentes tecnologias de si, de cuidado de si e do outro, né? O quanto isso nos fortalece, né? O quanto isso nos acalma, né? E tem esse potencial, né? A gente não tem uma atividade específica, que essa atividade é para pessoas com depressão, com ansiedade. Mas a Uhum. relação que a gente estabelece com a atividade, consigo mesmo, com o coletivo, tem esse potencial terapêutico, sim. Ai, Acho que é. que incrível. É muito massa, né? Eu acho que tudo. Eu me sinto muito bem, sabe? Dá uma sensação de bem-estar e de autoconfiança, sabe? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô falhando. Ah, você tá me ouvindo, né? Mas é uma sensação de bem-estar muito maravilhosa, assim, né? E eu acho que é isso mesmo que foi isso aqui, porque realmente é muito sensacional. E essa coisa que você falou, que a gente pode trabalhar esse universo das pessoas mais carentes, como para poder gerar renda, né? Eu conheci um trabalho muito legal no Centro de Vitória também, que é justamente isso, que eles ensinam as pessoas da comunidade do Centro de Vitória a produzirem manualidades. E aí eles até me chamaram para poder ensinar a técnica do ponto russo, que é a técnica que eu faço no Valá Ensina, para ajudar essas pessoas, né, a gerarem renda e tal. E eu amei o projeto e eu falei, nossa, eu tô super dentro, e aí eu vou participar desse projeto, que é muito importante também, né, a gente ajudar de alguma forma essas Sim, pessoas, né, que têm tanta dificuldade e questões, né, enfim, que está super difícil mesmo, e isso para eles para elas são muito bom. São só mulheres também, na verdade. Gerar renda, sim. participar de feira, elas têm acesso para participar de feira aqui em Vitória, né, como se participando desse projeto não teria, né, esse acesso. Enfim, elas ficam, a mulher contou justamente isso, que a autoestima delas fica super lá em cima, sabe? Que é maravilhoso. E é muito bacana mesmo. Exato. Quando você executa algo, né, assim, né, e aí essa questão, né, com esse fazer com as mãos, né, assim, num mundo completamente automatizado, veloz, né, assim, e o quanto que isso tem, de algum modo, sido cada vez mais valorizado e tem um custo, né, assim, se você for olhar nas lojas, né, de grife e shopping, às vezes, que vendem, é um absurdo, assim, no sentido, assim, de valorização. E a gente que faz, a gente fala, não, isso vale.
vale isso tudo É. mesmo, né? Assim, Não, e é, a gente tem que valorizar, né? Eu falo muito isso, exato, assim, trabalho sim, manual, a gente tem essa tendência de não ter muito essa valorização, né, do nosso produto, de achar que não vale, mas aí a gente tem que falar, não vale, vale sim, tem que cobrar o quanto você acha que tem que ser, entendeu? Porque é muito exato, importante isso mesmo. exato. Então, é justamente isso, assim, a sua autoestima, né, melhora, né? Compra, né, o seu produto, né, só fortalece mesmo, né, assim, enquanto que o trabalho nos fortalece mesmo, né, assim, possibilita novas conexões, conhecer pessoas, né, enfim, então acho que tudo isso com certeza fortalece a saúde do sujeito de uma maneira mais integral aí possível. E então os benefícios que você poderia dizer que o trabalho manual traz para a saúde mental, então é da parte cognitiva, social. Fala mais um pouquinho disso. Assim, quais são os principais benefícios que você acha que as manualidades trazem para a gente? Assim, eu acho que é isso, cognitivo, né? E aí pensando tanto nas questões lógico-matemáticas, do pensamento lógico, quanto também aí na qualidade de atenção, né? Assim, a gente está cada vez mais avoado, né? Na qualidade de presença. Eu acho que penso, leio na, e sinto, porque sei, faço também, acompanho pessoas. A qualidade de presença, né? Acho que cada vez mais raro hoje. Escuta, né? Eu acho que favorece, né, a escuta, né? Enquanto você está fazendo algo, você está escutando alguma coisa, você está escutando uma música, você está conversando com alguém, favorece a socialização, quando você tem é, essa possibilidade de fortalecer uma cooperativa social, por exemplo, uma oficina de geração de renda. Favorece também as questões existenciais mesmo, a autoestima, né? Essa noção de cuidado de si, cuidado do outro, né? Esse cuidado do outro que passa pelo cuidado de si, favorece a reflexão, né? Esse centramento, né? Possibilita, né, isso, esse espaço de você parar, né, um tempo de cuidado para você, né, assim, então eu acho que tudo isso traz, né, esse campo, né, da saúde mais integral possível, né, acho que eu falei um pouco isso, né, da questão Uhum. cognitiva, psíquica, existencial Aham. e social também, Social. né, enquanto possibilidade de ampliação das conexões, ampliação das relações e prevenção de várias doenças e agravos, que é como eu falei, né, os grandes estudos, né, trazem isso, né? Assim, às vezes não é uma atividade cognitiva, né, que é bom também, né, palavra cruzada e tal, mas não vai ser isso que vai prevenir, Uhum. por exemplo, doenças, mas sim a socialização e o aprendizado de novas habilidades. Então, eu acho que traz essa aposta e necessidade aí humana Uhum. de novos E que aprendizados e eu de achei novas conexões curioso, Daniel. sociais. Uhum. Achei curioso aqui, assim, você conhece o ponto russo? Você já tinha ouvido falar, não? Do A ponto técnica que eu russo, ensino? olha, Que é a eu técnica que eu ensino. Você já tinha ouvido falar? já tinha ouvido falar, mas eu confesso que eu não conheço e já quero conhecer. Não, então, eu achei curioso por você saber macramê, né? Mas assim, aí também eu acho que seria demais, né? Você conhecer o ponto russo. Mas assim, é uma técnica que a gente, na verdade, perfura o tecido, sabe? E Uhum, aí tem uma agulha que ela é específica, e aí você perfura uhum, o tecido ao invés de costurar. Essa que é a diferença dessa técnica. Aí você faz muitas coisas, e aí você tem de diferentes espessuras. uhum, E eu achei curioso que no curso, né, que eu dou, eu achei que eu fosse atingir um público mais de artesã, de profissionais que já têm ateliê, que queria dar um upgrade no portfólio de produto, né? E aí todas as alunas que vieram, elas fazem por hobby. uhum.
faz para justamente dar o upgrade. Então, o que eu achei legal que chama, quanto é importante que as pessoas estão procurando isso mesmo, né? Esse tipo de trabalhos novos, Uhum. né? De técnicas. E isso eu achei muito legal, assim, para presentear alguém, nada muito sério, assim. E isso é muito bacana, né? Sim, sim, sim. Não, eu acho que é isso, né? A pandemia, acho que ela trouxe um pouco dessa, quase que uma necessidade de você, de solitude, sabe, assim? Porque o isolamento Uhum. social em saúde mental, ele nunca tratou ninguém e a pandemia veio e mostrou isso, o quanto que o isolamento social nos adoece e nos despotencializa enquanto sujeito, enquanto saúde mental mesmo, né? O isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue estar bem sozinho, né? Assim, acho que é importante você lidar com essa solitude, né? Que você está bem Uhum. sozinho. E acho que essas tecnologias manuais, né? Eu citei a música também, que é um fazer manual, né? De motricidade fina, Sim. minucioso, né? As manualidades, o macramê, o quanto que é, é, aparecem aí enquanto uma alternativa mesmo, né? De você ocupar o tempo de uma maneira Uhum. produtiva, significativa, né? Assim, e que se desdobra, né? Gostosa, né? Exatamente para o social, que se desdobra para uma satisfação pessoal, que te que traz vontade de viver, né? Que te Muito amplia o incrível. desejo, né? Assim, então assim nos faz fazer planos, né? Prospecção de futuro, né? Isso é fator de proteção em saúde mental, né? Assim, então Uhum. acho que é tudo isso, né? E mais um pouco que a gente observa no encontro, né, dessa vida que é singular, né, que é contextualizada. Né? Então, um processo terapêutico ele vai estar sempre buscando perceber situado e localmente, né, considerando essa singularidade do sujeito, né, e é isso que pede Não, passagem e incrível. amplia a vida, né, assim, acho que é isso. E a Silvia está falando, importante para a pessoa exercer a sua criatividade num trabalho que pode ser iniciado e finalizado totalmente artesanal. É isso aí, Sim, muito, muito incrível. e ela tocou numa palavrinha aí, E olha só, para chave em saúde finalizar, porque eu mental. sei que você. Certo. Aham. Eu só ia falar da criatividade, né? O quanto que a Sim. criatividade ela é um fator, quase que um analisador, né? Um, um, um bom sinal em saúde mental. Como que a gente cria, como a gente inventa soluções para os nossos problemas cotidianos. Como que a gente enfrenta e cria, né, soluções mesmo, né? Tanto na arte e na vida, né? Assim, acho que tem esse duplo aí, né? Como essa arte desdobra no cotidiano, né? Acho que a criatividade que ela trouxe aí, muito feliz, Ela arrasou. relação com a saúde mental. Massa. E olha só, eu sei que você tem que daqui a pouco trabalhar, então a gente não pode demorar muito aqui, mas o papo tá ótimo. Mas eu queria só para finalizar que você desse assim duas dicas para a gente trabalhar e ter mais uma saúde mental na nossa vida, assim, que tipo de dica que você poderia dar, assim, não sei, meditar, tentar, né? Porque é difícil, eu acho super difícil. Uhum. Mas não sei, o que você diria? Duas dicas aí, gente, quem está assistindo aqui, que poderia trabalhar para ter uma melhor saúde mental. Diria estabelecer, vamos dizer, hábitos saudáveis, por exemplo, pela manhã. Tipo, se possível, né? Primeiro, garantir um sono, né? Um sono saudável. Acho que é Uhum. importante a gente se desconectar dos eletrônicos pelo menos uma hora e meia, uma hora antes de se deitar, né? Assim,
Ao acordar, tomar sol, acho que isso é importante, né? E realizar atividades, né, prazerosas, né? E aí pode ser o ponto russo, o macramê, Uhum. a música, né? De preferência de maneira compartilhada, né? Tem uma colega aqui que tá falando bordar, e é isso, né? Eu acho que diz disso, né? Assim, qual no na nossa rotina, A qual Silvia que tá é falando o aqui, que a gente faz para você fazer o ponto russo e bordar. prioriza, né, uma atividade manual, você está se priorizando, né? Assim, você está se desenvolvendo, né? Porque a gente faz tudo, cuida do outro, a gente trabalha para o outro, a gente faz, né? Tem que fazer as mil obrigações, né? Então acho que eu diria isso. O sono, né? Você conseguir, né, tomar bastante água, tomar sol, né? E Uhum. atividades, hábitos, né? Manualidades que trazem essa satisfação pessoal. Isso E são gos- aí fatores de proteção em saúde mental, disso que a gente falou, né, o que é possível, né, nesse campo das manualidades. Olha, Daniel, eu queria te agradecer muito, viu, por você esse bate-papo. Isso. Eu queria ver tempo, né? Vamos de tempos em tempos falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que tem interesse, né? Que é muito bom a gente falar sobre isso. E aí Ótimo. as pessoas gostam também, sabe? Então, vamos ver se a gente se fala mais vezes. Queria te agradecer muito por você estar aqui, por ter tirado esse tempinho para poder falar comigo. Se Eu você quiser falar agradeço alguma também. coisa, o último, se você quiser falar mais alguma coisa, divulgar algum trabalho seu, falar da Via Regia, que você, enfim, que você faz esse trabalho super bacana, né? Explica um pouquinho o que é a Via Regia agora, um pouquinho, para eles entenderem. Aqui, Vitória, uma clínica, né? Conta aí, Daniel. Sim. Gente, visitem a Via Régia, nem que seja para conhecer o espaço, né? Lá tem yoga, tem educador físico, né, profissional de educação física. Eu estou lá como terapeuta ocupacional musicoterapeuta. É numa linha voltada mais para psicanálise, expressão, arte, né? Tem um ateliê criativo, né? Com uma psicóloga, artista plástica também. A gente está com várias. Eu sou suspeito, assim. Tem uma equipe super muito bacana, muito capacitada e muito sensível, né? Assim, né? De psiquiatra, de médico geriatra, Tem terapeuta, yoga, né? psicólogo, enfim. Então, assim, e yoga, exatamente. Tem caminhada no final de semana, a gente faz atividades, né, de música e corpo, né, para todas as idades, né. Uhum. Tem muitas atividades, né, com os idosos, né. Estamos para começar alguns grupos, né, nesse campo também das manualidades, do café com prosa. É uma casa maravilhosa ali em Bento Ferreira, toda baixa, um quintal maravilhoso. Então, assim, é um ambiente gostoso de ficar. É lindíssimo. Então, É fica lindo. o convite para Para conhecer o nossa saúde espaço. mental, né? Exatamente. Tem horta, a É. gente trabalha com horta lá também. E por aí vai, gente. Acho que Ah, é um muito espaço que vale legal, conhecer, Daniel. tá bom? Massa. Eu queria te agradecer muito e aí a gente se fala. Obrigada por todo mundo que assistiu. Essa live vai ficar gravada e aí nas outras plataformas também que eu atuo. E aí a gente combina uma próxima vez para a gente bater mais um papo sobre isso que é tão gostoso de falar, né? Que faz tão bem pra gente, independente da manualidade, se é macramê, quantilha, se é pintura, se é crochê. A gente tem que tentar saber o que gosta e mergulhar de cabeça, porque faz muito bem para nossa mente, para o nosso ego, para nossa cabeça, Sim. para o nosso corpo. É incrível.